Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e o Santa Cruz empatou na segunda rodada do Campeonato Pernambucano 1-1 com o Maguari lá em Bonito, mas foi lucro. Foi um empate que poderia muito bem ter sido uma derrota. Santa Cruz já tomou conta de mim. Vamos lá, mesmo depois de uma apresentação tão medíocre do Santa Cruz, vou pedir a ajuda de vocês. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal, comenta o que é que você achou da atuação do Santa, hypa nossos vídeos, que ajuda muito a valorizar o trabalho aqui da gente. E vamos embora para essa análise pesada. O que a gente viu hoje foi uma postura inaceitável do Santa Cruz por boa parte do jogo, um nível de atuação inaceitável do Santa Cruz por parte do jogo e um treinador na beira do campo sem conseguir ter alternativas para melhorar seu time. Essa foi a pior parte de todas para mim, porque o Santa Cruz, com um elenco que beira aí 1.200.000 por mês, não consegue ter as mínimas alternativas para reverter um jogo em que ele passou pelo menos 70 minutos em completa desvantagem. A princípio, o Marcelo Cabo muda o time, não tem tanta paciência ou arma uma estratégia diferente, porque quem a gente sinalizou, inclusive no pré-jogo, que estava em situação de desconfiança, que foi André e Robinho, que fizeram uma péssima primeira partida, já foram sacados do time. Então o Santa Cruz veio a campo com Rock Kennedy no gol, Pedro Costa na lateral direita, William Alves e Eurica dupla de zaga, Rodrigues na lateral esquerda, a dupla de volantes foi Wagner Balotelli, Pedro Favela, que entrou na vaga de Andrei, Patrick Alan. Na frente a gente teve Vitinho na vaga de Robinho, Renato e Quirino. E mesmo vindo fazer essa análise aqui no pós-jogo, com todas as sequelas do que eu vi no segundo tempo, o Santa Cruz começou o jogo de uma forma até aceitável. Mesmo com a temperatura alta, a gente achava que o Santa Cruz poderia dosar um pouco, que o Santa poderia sentir um pouco, mas não foi exatamente isso que aconteceu. No primeiro tempo, ali nos primeiros 10, 15 minutos, o Santa Cruz teve uma postura até boa. O Maguari pareceu um pouco bagunçado, o Maguari não estava se encontrando e o Santa Cruz basicamente dominou a partida. Eu digo basicamente porque o Santa Cruz não foi efetivo, não foi capaz de concluir as suas jogadas em gol, não foi capaz de transformar aquela vantagem ali em chances claras, né? O Santa Cruz perde algumas chances ali no primeiro tempo, talvez por não finalizar ou por errar o último passe, né? A movimentação que estava até ok inicialmente ali dos meias, né? O Patrick Allen, inclusive, era o destaque disparado do jogo nesse período. O Santa Cruz chegou algumas vezes em bolas paradas, né? Tem uma jogada ensaiada que o Patrick Allen cruza na cabeça de Pedro Favela, ele finaliza ali e a bola sai com muito perigo. Teve ainda algumas tentativas de cruzamento de Rodrigues, mas eu vou deixar Rodrigues para um capítulo especial. A gente teve algumas associações ali e parecia a princípio que poderia acontecer alguma coisa, né? O Santa estava praticando um futebol até ok, mas foi muito breve. Foi só até o Maguari igualar ali a marcação, né? Se organizar. E aí, a partir dos 20 minutos, né? O Santa já não teve domínio nenhum, já não ganhava os rebotes. O Maguari começou a se impor e aí passou a ser irritante acompanhar o Santa Cruz de uma forma geral. O time estava muito bagunçado, os volantes muito desconectados do resto do time, permitindo toda a aproximação e tabela na frente deles. Eles sequer matavam o jogo com falta porque eles não conseguiam. Eles estavam tão perdidos na jogada que quando eles chegavam a bola já estava longe. Então o Maguari foi entendendo a dinâmica do jogo, aproveitando-se das fragilidades do Santa Cruz. As duas laterais do Santa Cruz estavam qualquer coisa de deprimente, né, ali no primeiro tempo. E pouco a pouco esse domínio do Santa ele foi sendo substituído por um Maguari que tinha a bola, por um Maguari que conseguia tabelar, por um Maguari que conseguia levar a bola. Nada de muito espetacular. A gente tá falando de um time de Série D que tá disputando a segunda partida no ano. Não é que o Maguari se tornou a laranja mecânica, né? Ficou com aquele futebol total, mas assim, foi aproveitando as fragilidades que o Santa dava, né? O Santa Cruz que se desorganizou. Se nos primeiros 15, 20 minutos estava até bem, depois o Santa Cruz se desorganizou completamente. As jogadas não estavam dando sequência. Patrick Alan era o único que tentava ali com um pouco mais de qualidade, mas a bola chegava em Renato, ele não puxava a responsabilidade para ele. Quirino foi pouco municiado e quando era
Os jogadores do Maguari paravam logo ele com falta, seguraram, fizeram rodízio de faltas e o juiz muito permissivo com esse rodízio de faltas. Então o Maguari estava fazendo o jogo sujo que precisava fazer e o Santa estava muito soft, estava muito devagar. O Santa Cruz pareceu que não foi para o jogo para brigar. E aí o jogo vai se desenrolando com algum equilíbrio e o Maguari tendo mais a bola. O Santa Cruz com essa desenfreada, esse jogo de transição que parece que se o Santa Cruz ficar com a bola no pé 2 minutos, vão pegar fogo os jogadores. Primeiro porque erram, né? Os jogadores não conseguem fazer o básico, que é rodar a bola, que é esperar a aproximação, quer fazer uma tabela. Parece que isso não é treinado. Você vê que não é desculpa de falta de técnica, de falta de nada, porque o Maguari consegue fazer isso. O Maguari é um time muito inferior ao Santa, mas o Santa Cruz não faz isso porque parece que não é treinado. Parece que o Santa Cruz só é treinado para jogar em transição. A bola chega em alguém, tem que procurar alguém livre. Esse esquema irritante de Marcelo Cabo de espetar um dos laterais, que no caso é Pedro Costa, lá na frente, e ninguém consegue ter a capacidade de lançar a bola para ele. Ele fica com um a menos, tanto na saída de bola quanto para fazer recomposição. E não é possível que Marcelo Cabo não tenha visto isso ainda. Ele insistiu nisso o jogo todo. Para além disso, começou muito erro técnico. O que foi a partida de Pedro Costa? O que foi a partida de Rodrigues? O que foi a partida dos dois volantes, tanto de Pedro Favela quanto de Balotelli? Né? O ataque, eu vou até dizer que o ataque estava razoável. Né? Vitinho, que eu vou falar depois dele especificamente, mas conseguia até dar sequência numa jogada quando ele disputava a bola, que é uma dificuldade desse menino para disputar a bola, que chega a ser irritante também. Mas voltando para o contexto das atuações individuais, a dupla de zaga eu acho que foi a pior partida que eu já vi da dupla de zaga do Santa Cruz em muito tempo. E são zagueiros confiáveis. E por incrível que pareça, o pior não foi o jogador mais velho, que é o William Alves, que teria mais dificuldade nesse contexto de jogar 3 da tarde no sol escaldante. A partida de Eurico foi um negócio assim deplorável, assim, foi assustador a partida de Eurico. Errando cobertura, errando passe na saída, muito disperso. Então, eu espero que tenha sido algo muito pontual, porque o Eurico tem sido um zagueiro regular. Foi esquisito demais, esquisito. Voltando pro jogo, nesse equilíbrio, o jogo começa a ir mais pro lado do Maguari, o Maguari começa a ter mais vantagem e acaba que marca o gol no Santa numa jogada coletiva, mas assim, que o Santa Cruz foi mero espectador. Uma bola que sai da esquerda, é tabelada pelo meio por 3 jogadores, eles fazem uma tabela, absolutamente ninguém do Santa dá o bote, absolutamente ninguém do Santa tenta corrigir, absolutamente ninguém faz nada, eles só observam a troca de passes dos jogadores do Maguari. Então sai da esquerda, vem para o meio. Pedro Costa, que é batido com o primeiro passe, não volta para marcar. Pedro Favela, que está na jogada, marca a distância só olhando. Eurico, que está dentro da área, não marca. O William Alves, que vem fazer a cobertura, acaba saindo do cara que faz o gol. Então, assim, um erro geral acabou comprometendo toda a zaga, né? Um erro que começa com Pedro Costa, compromete toda a zaga. E o Maguari faz 1-0 no Santa naquele momento, não tão de forma justa, porque o jogo estava equilibrado, poderia sair o gol para qualquer lado, mas o Maguari já indicava que seria melhor. O Santa não se abala tanto depois do gol, né? Vinha fazendo o jogo equilibrado e consegue chegar depois de poucos minutos ao empate, né? A gente já estava prevendo ali que talvez ia ser muito difícil para o Santa se reorganizar, mas acabou que numa bola de contra-ataque ali, o Patrick Alan acionou o Renato. Renato entrou na área, entrou em diagonal ali de frente com o goleiro. A gente ficou naquela expectativa se ele ia chutar, se ia driblar. Tentou driblar o goleiro, foi derrubado por um zagueiro que deu um carrinho por trás, dentro da área, no jogador que estava driblando o goleiro. E outra coisa que eu tenho que falar, a arbitragem do Campeonato Pernambucano, não é possível que esses caras não leiam um livro de regra. Assim, eu acho que o cara quer controlar o jogo, dizer que controla o jogo, faz qualquer coisa. Pô, o cara tá indo driblar o goleiro. Não existe disputa de bola. A bola tá lá na frente. O zagueiro dá um carrinho por trás no atacante. Vai lá, você não quer expulsar para não aplicar a dupla punição, tudo bem, mas esse cara não levar cartão amarelo, dá um carrinho por trás, dentro da área, para evitar um gol. Meu amigo, assim, eu não sei mais de regra de nada, assim. Se isso não é lance, pelo menos para amarelo, eu não sei mais de lance de nada de arbitragem. Mas falar da arbitragem de Pernambuco também é chover no molhado. O próprio Renato pegou a bola, bateu o pênalti bem e empatou a partida. E a partir daí, né, que o Santa poderia aproveitar o momento para melhorar no jogo,
O Santa acabou não melhorando, acabou não evoluindo. E o primeiro tempo foi de muito equilíbrio, né? De ambas as partes, porque o Santa meteu uma bola na trave um pouco antes do Maguari fazer o gol. O Santa tinha colocado uma bola na trave, meio despretensiosa, é verdade. O Vitinho estava sem ângulo num cruzamento que foi errado de Rodrigues, mas acabou chegando pro Vitinho lá do outro lado. O Vitinho bate, mas muito sem ângulo. Não é aquela finalização que bateu na trave e poderia ser gol. Foi um chute sem ângulo mesmo que o máximo que poderia acontecer era bater na trave. O Maguari tinha chegado algumas vezes com perigo, com chutes de fora da área. Logo depois do gol do Santos, o Maguari tem uma enorme chance também. O atacante tá sozinho entre os zagueiros, ele não consegue direcionar o corpo da melhor forma. A bola, ao invés de bater e ir para frente, ela bate no corpo, dá uma amortecida e dá tempo da zaga do Santa pressionar e tirar ali. E o primeiro tempo acaba, assim, não é um primeiro tempo de encher os olhos, longe disso, mas um primeiro tempo de certo equilíbrio, tá? O Santa Cruz começou melhor, teve algumas oportunidades de gol e não os fez. O Maguari equilibrou as ações. Quando teve uma chance efetiva, foi lá e fez o gol, já com o Santa Cruz meio letárgico, só observando, né? Mesmo assim, o Santa Cruz, no primeiro tempo, conseguiu equilibrar as forças, empata o jogo, ficou tendo chance de parte a parte e primeiro tempo encerrado. E aí, no segundo tempo, o que é que a gente pensa? Vamos voltar, né, melhor, né? Marcelo Cabo vai fazer as substituições de quem não tá rendendo, por exemplo, Pedro Favela não tava jogando bem, o Pedro Costa, meu Deus do céu, já devia ter saído no intervalo para a entrada do Israel. O próprio Vitinho, né, poderia dar vaga a Viniora, que tava oscilando muito. Na lateral esquerda a gente não coloca o menino da base porque é Rodrigues, mas assim, às vezes eu me pergunto se David Cabeça não é melhor que Rodrigues, ou sei lá, fazer uma tentativa, porque assim, a gente expõe o menino da base, mas se a gente deixar Rodrigues jogando, a gente é muito exposto. O segundo tempo é um vareio de bola. É constrangedor dizer isso, mas foi um vareio de bola do Maguari para cima do Santa Cruz. Acredito que o Maguari tenha tido por baixo uns 10 escanteios ali, pressionou o Santa Cruz o tempo todo, começou a jogar pelas laterais e encontrou, né, os ouros do Santa Cruz, principalmente a lateral de Rodrigues ali. Meu amigo, o que o camisa 2, o lateral direito do Maguari, fez a festa ali em Rodrigues, ele parecia sei lá, um Cafu, assim, ele se projetou como um super jogador ali em cima de Rodrigues. Os volantes continuaram marcando muito mal, eu arrisco a dizer que eles pioraram ainda no segundo tempo, né, que foram cansando, obviamente, por conta do contexto do jogo. E o Santa Cruz foi ficando cada vez mais acuado, porque já não conseguia frear o ímpeto do Maguari. Nesse meio tempo de domínio do Maguari, Roquendy fez pelo menos umas 4 boas defesas, tirando gols certos do Maguari. O Santa Cruz fazia por merecer perder e Marcelo Cabo tentou mudar o panorama, tirando Vitinho, um atacante, e colocando Gabriel Galhardo. Estranhamente Gabriel Galhardo, né? Porque é um cara que teve menos pré-temporada que todo mundo, voltou agora de lesão. E Andrei foi o titular no último jogo. Então, assim, faria mais sentido você colocar Andrei para jogar. A gente sempre coloca em xeque a situação física de Andrei. Mas Andrei tá treinando faz tempo. Gabriel Galhardo voltou aos treinamentos tem 2 semanas. No último amistoso ele só conseguiu jogar 20 minutos. E entrou para jogar 45 nesse jogo. Adianto que foi um desastre, mas vamos lá, vamos tentar entender a cabeça do treinador. Marcelo Cabo tentou fechar o meio-campo para não ter mais problemas ali com o Maguari circulando a bola pelo meio, mas ele deixou assim as laterais ainda mais expostas, porque já não tinha o retorno de Vitinho lá pelo lado direito, né? Os volantes continuaram jogando mal, não conseguiram fazer cobertura. E aí o time tava fazendo o balanço todo errado. Eu já falei que o lateral direito fez a festa, mas pela esquerda também o Maguari desenvolveu seu jogo. Pedro Costa ficou muito avançado. Marcelo Cabo basicamente abriu mão da marcação de Pedro Costa para ele ficar avançado. O Santa Cruz não conseguia desenvolver o jogo para ele. Ele não voltava direito para marcar. Assim, foi um desastre completo e absoluto. E Pedro Costa esteve mal, muito mal durante o jogo. E não foi sacado. A gente tinha Israel no banco, que é um cara que se destacou aqui ano passado. Pelo amor de Deus, troca pra gente tentar ver. O domínio do Maguari seguia. O Maguari continuava finalizando. O Rock Kennedy continuava salvando o Santa Cruz. O Santa Cruz entrou basicamente num colapso onde não conseguia fazer nada ofensivamente. Pelo menos durante 15 minutos ali, o Santa Cruz só se defendia. Marcelo Cabo viu que as substituições não deram o certo efeito que ele queria e ele fez mais 3.
Mas nada de mudança de esquema, tá? Ele fez o 6 por meia dúzia. Patrick Alan por William Júnior, Balotelli por Andrei e Renato por Matheus Regis. O Santa Cruz continuou sendo pressionado, Santa Cruz continuou pior no jogo, mas esses caras com talvez um fôlego novo deram algumas oportunidades ao Santa Cruz em jogadas de contra-ataque. O Santa Cruz teve uma jogada pela direita do Pedro Costa que estava irritante, que ele inclusive perdeu a bola e parou para pedir falta. Ficou todo mundo esperando o juiz marcar a falta, deu a vantagem, ele deu um carrinho, disputou a bola, cruzou a bola para Quirino. Quirino cabeceia para fora, no que foi a única chance aí que o Santa Cruz teve nesse tempo de bagunça antes das substituições e tudo mais. Depois das substituições, o Maguari continua em cima, diminuiu um pouco o ímpeto, porque os jogadores do Maguari também cansaram. Né? Se a gente vê que no panorama que os jogadores do Santa Cruz pareceram que se tiram fisicamente, os jogadores do Maguari, que estavam o tempo todo em cima, também cansaram, deixaram alguns espaços. O Santa Cruz poderia ter aproveitado. Matheus Regis recebeu bons passes, pelo menos 2 bons passes de André e de William Júnior, para invadir, para atacar. Pô, assim, para mim, na minha cabeça, é inadmissível. Você tá no mano a mano, você é um ponta. Por mais que Matheus Regis ele tenha tido pouca pré-temporada, esteja abaixo fisicamente, que para mim é outro erro. Como é que você escala Matheus Regis, que treinou menos do que todo mundo, e não coloca Robinho para jogar? Não que Robinho seja o supra-sumo, mas assim, Robinho era o titular até o outro jogo. E esse jogo ele não teve sequer oportunidade. Porque não põe Vini Ora, que é um menino da base, que tá voando, que tem velocidade, que vai pra cima, que tem personalidade. Porque ele não tem minutos. Qual é o critério que Marcelo Cabo utiliza? A gente tá fora do elenco, a gente tá vendo um critério esquisito. Imagina quem tá dentro do elenco. Se Matheus Regis não tem condições físicas de jogar, ele fica no Recife treinando, aprimorando a parte física, passou então ter minutos. Não adianta colocar um jogador que não vai resolver. Matheus Regis recebeu um passe muito bom de frente pro goleiro e chutou a bola em cima do goleiro. Nos outros lances, com espaço vazio para atacar a profundidade de jogadores cansados, ele não atacava a profundidade. Ele não conseguia, parecia que não tinha físico. Se você é um ponta, se a sua característica é ser rápido e você não consegue utilizar suas próprias características, meu amigo, eu fico muito preocupado com a qualidade desse jogador quando ele estiver bem fisicamente. Porque assim, ele vai entregar mais do que ele está entregando hoje? Eu não tenho certeza. Essa falta de critério, pô, deixa Viniora jogando, já que você não quer colocar Robinho. Se você acha que Viniora é melhor do que Robinho, inclusive como alternativa, não tinha nem escalado Robinho titular no outro jogo. Então, assim, é difícil entender o que é que se passa nos critérios de Marcelo Cabo. É um cara que não conseguiu ajustar o time hoje. E no final das contas, o empate saiu como um lucro pro Santa Cruz. Santa Cruz poderia ter perdido no mínimo de 2-1, talvez 3, porque o Maguari teve um volume de jogo muito grande. Marcelo Cabo não conseguiu alternativas para barrar Suede Lima. Pelo amor de Deus, assim, com todo respeito a Suede Lima. A gente não vai encontrar esse nível de treinador na Série C, não. Vai encontrar treinadores melhores. Eu sei que pode parecer um pouco alarmista tá falando isso na segunda rodada de um campeonato. Mas a gente minimamente quer que o time da gente saiba o que fazer quando tem a bola no pé. O Santa Cruz só joga em transição. É irritante. Ninguém fica com a bola no pé por mais de um segundo. Isso não é aceitável. O Santa Cruz não consegue controlar o jogo em momento nenhum. Já foi assim contra o Decisão e foi contra o Maguari. Se você tem a bola, se você pelo menos gira a bola, você faz com que o adversário não lhe pressione. O Santa Cruz não conseguia ficar com a bola hoje. E saiu despachando bola para todo lado o tempo todo, só lançamento, Quirino que se vire, quem tiver na ponta que se vire. Assim, tirando o Patrick Alan que botava a bola no chão, todo o resto foi deprimente. Então, assim, foi uma partida muito ruim que acendeu o sinal de alerta para o Santa Cruz. O Santa Cruz precisa melhorar muito para ser um nível aceitável para jogar o Campeonato Pernambucano. E vamos embora agora para as análises individuais. Eu vou começar ao contrário, tá? Porque eu acho que na defesa vai ser o pior que a gente vai poder avaliar. Quirino fez um bom jogo, mas ele foi mais discreto do que o jogo anterior, foi pouco municiado. O Maguari fez o que tinha que fazer, fez muita falta, parou a jogada, segurou o Quirino. O juiz foi muito permissivo. O juiz não deu cartão um cara que deu carrinho dentro da área fazendo um pênalti. Imagina se ele vai dar cartão por puxão no meio do campo. Então, a arbitragem de Pernambuco é uma piada. Quirino foi bem prejudicado pelo resto do time, mas foi ok. Vitinho, eu gosto de chamar de Vitinho, até que ele me prove o contrário, Vitinho é um delírio coletivo. Ele tem algum talento, ele tem alguma expectativa da gente, mas eu não sei se ele vai conseguir demonstrar isso em campo. Não sei se é o posicionamento dele, que ele não está acostumado a jogar na ponta direita, mas a impressão que Vitinho me passa
Não tem o nosso querido Thiago Tavares, que a gente chama de grita fofo. Vitinho é o joga fofo. Ele não ganha uma dividida pra ninguém. Ele não entra em uma disputa de bola. Ele parece que tá sempre cansado. Ele tá sempre com preguiça de jogar. Eu posso estar com a impressão completamente errada. Mas assim, pra mim, Vitinho, por enquanto, é um joga fofo. Ele tem que jogar e tem que mostrar que tá com vontade de jogar. Ele não é um cara combativo, não é um cara que disputa. Então, sei lá se ele consegue jogar de ponta. Porque um cara de ponta tem que receber a bola, tem que brigar, tem que voltar pra marcar. E eu não vejo ele com essas características. Então, por enquanto, pra mim, Vitinho é um delírio coletivo e fez mais um jogo de razoável pra baixo. Renato, assim, ele foi bem participativo no primeiro tempo, caiu como todo time no segundo, mas ele foi bem participativo, mas também não tomou as rédeas do jogo. É um cara que participou do lance do gol, fez o gol de pênalti, mas sempre que tinha uma jogada ali pela ponta, ele se arriscava pouco em ele mesmo fazer o cruzamento. Ele sempre esperava Rodrigues e deixava essa responsabilidade em Rodrigues, e a gente já sabe que Rodrigues não consegue acertar um cruzamento no jogo. Sim, ele é completamente fora do padrão, ou seja, se você sabe que o seu lateral não consegue cruzar, por que não cruza você mesmo? Assuma a responsabilidade. Ô, irmão, passa aqui, puxa a marcação. Mas tu vai só passar pra correr, porque eu vou cruzar. Porque dar a bola no pé de Rodrigues, meu amigo, assim, é jogar a bola fora. É melhor chutar pra fora do que dar passe pra Rodrigues, sinceramente. Quem entrou posteriormente, Matheus Regis, muito abaixo. Muito mal fisicamente. Ele precisa evoluir fisicamente. Não deveria nem estar sendo utilizado alguns minutos, porque ele não tem condições de jogar. Então, eu espero que seja muito mais físico do que qualquer outra coisa, porque se esse for o nível dele mesmo aí, vai ser mais um Jonatas Paulista da vida, infelizmente. No meio campo, o Patrick Alan foi bem, assim, foi o melhor jogador de linha do time, sem dúvida nenhuma, né? Um cara que tem um toque diferenciado na bola, que foi o único que tentou pensar o jogo no primeiro tempo. Então, ele tá fora da maioria que fez um jogo ruim. O William Júnior também entrou no segundo tempo. Foi irregular para baixo, ainda tentou uma finalização ali que meio que quase trisca na trave. O problema do Santa não passou pelos dois meio-campos que jogaram durante o jogo. Os volantes, sim, esses foram deprimentes. Favela, Balotelli, Gabriel Galhardo. André eu vou deixar um pouquinho à parte. Eu acho que André entrou até razoavelmente bem, mesmo a gente sabendo que ele tem algumas restrições físicas. A partida de Favela foi muito ruim, não conseguiu acertar nada. Surpreendentemente, Balotelli também jogou muito mal, não acertou a marcação, não combinou com Favela. Assim, o time ficou muito exposto por conta do péssimo trabalho dos volantes. E pra mim, assim, concorrendo a um dos piores jogadores de linha, Gabriel Galhardo, é inadmissível o que esse cara fez quando entrou, assim. Ele não conseguia acertar nada. Assim, se fosse nota, eu daria nota 1. Porque absolutamente ele não conseguiu jogar. E é nível pra repensar contrato, sabe? Assim, absolutamente os outros você vê que ainda tentava alguma coisa. Gabriel Galhardo, ele foi um jogador do Maguari em campo. Vamos para os zagueiros, William Alves e Eurico. Eu vou deixar eles dois no nível parecido, apesar de eu achar que Eurico foi bem pior, mas foi a pior partida que eu vi da dupla de zaga do Santa Cruz, cometendo muitos erros, muito exposto. Tudo bem que é uma cadeia, né? Os volantes não estavam bem, os laterais muito menos, e aí os zagueiros acabaram tendo que fazer cobertura, ficaram expostos, mas também erraram muito. Estavam sempre longe da jogada, não estavam acompanhando. Então, assim, é um jogo para esquecer da dupla de zaga e principalmente para Eurico, porque foi mal pra caramba. Chegamos nas laterais. Primeiramente, falar de Israel, que entrou no final do jogo na vaga de Quirino, não contribuiu muito porque nem teve minutagem para poder contribuir. Apenas conseguiu puxar um contra-ataque e tudo mais, mas assim, não teve nem como avaliar o jogo de Israel. Pedro Costa, meu Deus, assim, ele fez um jogo defensivamente horrível, horroroso. E nas poucas vezes que ele avançou, ele também não conseguiu entregar nada, assim. Tem uma jogada no final do jogo que é tão deprimente, assim, que ele tá com a bola nos pés e ele acha que vai dar um tapa e ir pra a linha de fundo para cruzar. Ele dá o tapa, assim, ele não consegue nem dar 2 passos, porque o jogador toma a frente dele, pega a bola e você só fica constrangido, porque é um jogador do Santa Cruz, um jogador que tava jogando Série B ano passado, e tá levando um baile de um jogador, com todo respeito, um jogador do Maguari. Foi constrangedora a partida de Pedro Costa. Ele tem um lance bom em todo o jogo, que é um cruzamento que eu disse que queria cabecear para fora. Mas tirando esse lance aí, foi tenebroso. Ele devia ter saído no intervalo.
Mesmo no primeiro tempo que o Santa foi razoavelmente bem, ele foi horrível. E assim, não tem explicação para ele ter jogado os 90 minutos com o Israel no banco. Não tem explicação. A explicação é um treinador perdido. E agora o Okonkwo. Rodrigues. Os cruzamentos de Rodrigues são um negócio assim que, sinceramente, eu não tenho nem eu não tenho nem palavras para descrever o que é que eu sinto quando o Rodrigues cruza uma bola na área. Assim, é inadmissível. Não dá, gente. Eu não tenho palavras. Eu não vou falar. É tudo isso que vocês estão pensando aí. É tudo isso que vocês estão pensando, porque assim, não é possível que tenha um torcedor de Santa Cruz que tenha concordado com a renovação de Rodrigues, que a gente já sabia que no ano passado foi ruim. E não tem como, sabe? Assim, eu de fato estou sem palavras para falar de Rodrigues, porque eu vou ser desrespeitoso em qualquer coisa que eu venha falar aqui. Então, é tudo isso que Rodrigues, pior em campo, e é tudo isso que vocês estão pensando. Rock Kennedy, melhor em campo do Santa, salvou o Santa Cruz de uma derrota, foi seguro, é importante para ele ganhar essa confiança. A torcida também confiar um pouco mais nele. Então, se tem alguma coisa para extrair de bom nesse jogo, Rock Kennedy. E para fechar com chave de ouro, Marcelo Cabo já tá sendo muito cobrado por essa atuação. Muita gente diz que tá todo mundo muito nervoso, é apenas o segundo jogo de temporada. E é verdade. Talvez a gente esteja pesando muito a mão. É o segundo jogo de uma temporada. A gente precisa analisar as coisas mais com calma, a evolução e tudo mais. Mas o problema é o acúmulo. Quando no primeiro jogo Robinho sai vaiado, não é porque Robinho foi tão péssimo ao ponto de ser vaiado no primeiro jogo. É que alguma parte da torcida do Santa lembra dele de 2018 e acha que o acúmulo dele de 2018 já não concorda com a contratação e já vai ele no primeiro jogo. Entendeu? É o caso de Marcelo Cabo. Gente, Marcelo Cabo ficou no Santa Cruz porque conseguiu acesso. Mas o Santa Cruz subiu sem jogar bem há pelo menos 2 meses. O Santa Cruz jogava bem no retorno da Série C. O Santa Cruz não conseguiu. O Santa Cruz perdeu o jogo do Sergipe. O Santa Cruz passou nos pênaltis. Contra o Alto, o Santa Cruz dentro de casa não consegue vencer o Alto. Santa Cruz contra o Maranhão não consegue vencer o Maranhão dentro de casa. Santa Cruz perde por Barra jogando dentro de casa. Faz muito tempo que o Santa Cruz não joga bem. Então, se parece que a gente tá sendo alarmista, talvez, porque é início de temporada. Mas é o acúmulo. O Santa Cruz não joga bem faz 6 meses com o mesmo treinador. Aí fica todo mundo com a interrogação. Esse treinador vai conseguir extrair alguma coisa de positiva? Esse treinador que levou um baile de Suede Lima, mais uma vez com todo respeito. É esse o problema. Essa é a questão. Marcelo Cabo teve vários reforços aí na janela de transferências feita por Arley, que a gente já começa a avaliar como uma janela que não é grande coisa, tá? Independente da capacidade financeira do Santa Cruz, essa janela não foi nada demais. Contratou um monte de jogador que a gente tá vendo aí que possivelmente não vai servir. Então, com o aval de Cabo, Arley, até o próprio Pedro Henrique que tá aí no meio do processo, mas assim, quem faz mais de futebol é Arley e Marcelo Cabo. Qual é a segurança que essa torcida vai ter que o Santa Cruz vai jogar bem? O Santa Cruz tá levando o baile agora, o Santa Cruz não joga bem faz 6 meses com esse treinador. Houve uma reformulação no elenco, e mesmo com reforço, o Santa Cruz não consegue jogar bem. E são coisas mínimas que a gente pede. Aproximação, tabela, ficar com a bola, transicionar, pressionar o adversário. O Santa Cruz não consegue fazer pressão alta. O Santa Cruz só vive se defendendo e fazendo ligação direta, fazendo jogo de transição. Tudo bem, pode funcionar, mas o Santa Cruz joga assim até com um time menor. O Santa Cruz fica nessa transição até com um time menor. O Santa Cruz não pode ser propositivo com um time menor. A gente vai jogar uma Copa do Brasil já já. A gente vai jogar uma Série C já já. A gente tem a fase decisiva do Pernambucano já já para jogar. Então, mesmo com alarmismo, a gente precisa entender que existe um acúmulo onde o Santa Cruz faz 6 meses que não joga bem. O Santa Cruz faz muito tempo que não tem uma atuação decente. Então a torcida, por mais alarmista que esteja, tem razão. Porque a diretoria deposita fichas num treinador em que ano passado já terminou um ano muito criticado. Ele continua, ele forma aí seu time, tem seus reforços e o time não joga. O time não consegue evoluir. Então, os próximos jogos, principalmente os clássicos, vão ditar o ritmo do Santa Cruz, vão ditar o caminho, não só do Santa Cruz, como do treinador Marcelo Cabo. E a gente tem que estar muito atento, tem que estar alarmista sim,
Porque, eu digo, é o acúmulo. O Santa Cruz não é que jogou bem, não joga bem faz 2 jogos. O Santa Cruz não joga bem faz meses. Bem, eu acho que eu me alonguei bastante nessa análise. No meio da análise faltou energia, então talvez eu tenha me repetido em algumas coisas. Eu vou fazer a mágica na edição. Mas não deixa de comentar aqui o que é que vocês acharam do jogo, inclusive o que acharam da minha análise aqui. Vamos ponderar coisas aqui. Se vocês acharam que eu falei alguma coisa que não faz muito sentido, deixa aqui nos comentários. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral que a gente vai seguir avaliando aqui o Santa Cruz nesses próximos dias, porque o ano de 2026, a gente espantando o fantasma da Série D, podia começar mais tranquilo, mas já começa nessa turbulência muito grande. É isso, o vídeo entregue, tamo junto, aquele abraço. Santa Cruz já tomou conta de mim.